Olá, um bom dia a você que está chegando à nossa transmissão do nosso culto. Sejam todos bem-vindos também a esse momento especial. Hoje estamos aqui para também celebrarmos, o nosso culto de domingo do Dia das Mães. Então, logo de início, um feliz Dia das Mães para você, mamãe, que já está aí nos assistindo, e para todas aquelas que vão estar entrando aí também em nosso culto. Nós queremos já avisar logo de início que hoje, ao final deste culto, nós vamos estar trazendo uma mensagem especial para as mães, que foi feita pelo grupo de culto infantil, pelas crianças do culto infantil aqui de Oxford. Então fique até o final, não saia, participe desse momento junto e sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que celebremos o nosso culto ao nosso Senhor. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, mais uma vez, bom dia a todos vocês que estão também nos assistindo neste momento, neste culto especial, alusivo ao Dia das Mães também. Eu gostaria de saudar a todos nós nesta manhã com a palavra que se encontra em João capítulo 14, versículo 8, que diz: Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa é uma promessa que Deus nos dá a partir do Espírito Santo. No Espírito Santo nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos acompanha e que Deus caminha ao nosso lado. Por isso, neste dia especial também de Dia das Mães, que possamos lembrar desta palavra: em Cristo Jesus e no Espírito não somos órfãos. Temos um Deus que nos acompanha, temos um Deus que nos ama e que quer estar ao nosso lado. Que neste culto possamos buscar este Deus e encontrar em sua palavra também a orientação que nós precisamos. Queremos continuar falando sobre esse tema, casas em que Jesus entrou. E hoje, de forma especial, vamos falar de uma mãe que buscou Jesus em uma casa. Nós realizamos este culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu convido você para um momento de oração na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós chegamos hoje, nesse dia especial, da qual nós lembramos também o Dia das Mães, mas também em culto, em comunhão contigo, para juntos também encontrarmos em Ti este Deus que não nos abandona. Por isso, Senhor, nós também Te pedimos perdão. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes agimos como filhos que não respeitam seus pais, a sua mãe, como filhos, como filhas que deveriam valorizar mais também esta maternidade, esta paternidade, a vida em família. Pedimos perdão por tudo aquilo que muitas vezes também realizamos longe da Tua vontade. Ó Deus, perdoa também as mães que tentam de todas as formas dar o melhor a seus filhos, mas em muitos momentos também pecam, erram, falham, se sentem culpadas. Dá, Senhor, a certeza do Teu perdão, da Tua graça e da Tua companhia. Ó Deus, Te pedimos perdão também, Senhor, por tudo aquilo que nós cometemos quando nos afastamos de Ti. Quantas e quantas vezes buscamos tantos caminhos e não confiamos nos caminhos que vêm de Ti. Por isso, ó Deus, traga o Teu perdão e a Tua misericórdia, para que possamos também neste culto, nesta manhã, Te louvar com alegria. Por tudo isso nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
O profeta Isaías nos anuncia em sua palavra e ele diz: por acaso pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de tal modo que ela não se compadeça do que ela gerou no seu ventre? Embora muitas mães se esqueçam, eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. Que com essa palavra possamos ser acolhidos pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus. Que o amor de Deus nos acompanhe e que assim nós possamos viver do perdão e que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos um hino de gratidão a Deus. Gratidão pela vida, gratidão pelo dia, gratidão pelas nossas mães, nossos pais, os nossos filhos, mas também gratidão por aqueles momentos difíceis que nós passamos, na qual aprendemos a confiar em Deus. Cantemos juntos, graças dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nesse momento eu quero convidar você também para fazermos a leitura bíblica, que vai nos acompanhar também hoje a pregação. Se você tem sua Bíblia, eu convido a abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 até 30. Evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 até 30. E lá diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira de nacionalidade cirofenícia e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Até aqui a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, cara comunidade aqui reunida, nós estamos trabalhando neste mês esse tema, casas em que Jesus entrou.
Estamos em nossas casas e sempre vem essa pergunta: como viver a nossa fé em nosso lar? E por isso nós já vimos como Jesus trouxe restauração à sogra de Pedro quando entrou em sua casa, não só a sogra, mas para toda a família, todo aquele contexto. Já vimos como Jesus também trouxe perdão para a vida de Levi e uma mensagem de esperança aos seus amigos quando entrou em sua casa. E já vimos também como Jesus traz nova vida para a filha de Jairo, um pai que clamou a Jesus por sua filha. Jesus, quando entra em nossa casa, ele sempre traz a graça, o amor, restauração, transformação. Ele sempre traz o consolo que nós precisamos. E isso ele também faz para as mães, como está dito no nosso texto que nós lemos. Porém, desta vez, é interessante perceber que o foco é outro. Nos textos anteriores, quando nós lemos de Simão Pedro, de Levi e da filha de Jairo, sempre foi Jesus que foi à casa deles. Nesse texto, o foco está ao contrário. É a mãe desesperada que vai até a casa aonde Jesus está. O texto que nós lemos de Marcos, capítulo 7, fala de que Jesus estava em uma reunião. Se nós olharmos o contexto anterior desse texto, Jesus estava sentado em uma reunião com os fariseus, um grupo de judeus que gostava de questionar Jesus. E nessa reunião, eles começam a questionar Jesus acerca da impureza dos seus discípulos que comiam à mesa. E nesse questionamento nós vamos perceber que aquela reunião se torna cansativa e indigesta para Jesus. Nem deu para Jesus desfrutar da refeição com seus discípulos direito. Ele se levanta, diz o texto, lá nos versículos anteriores, e vai para uma cidade ou para uma região considerada pagã pelo povo judeu. Uma região que fica próximo a Tiro e Sidom, conforme o versículo 24 que nós lemos. Esse texto também se encontra em Mateus 15, e lá nós vemos alguns aspectos também diferentes. Jesus resolve entrar numa casa, diz o evangelista Marcos. Ele resolve entrar nessa casa para descansar e para ficar em oculto. Ele não gostaria, naquele momento, de falar com ninguém. Provavelmente aquela reunião, provavelmente aquele encontro com os fariseus, de fato trouxe muito desgaste para Jesus e a sua comitiva com os discípulos. Mas a ideia não deu muito certo. O texto diz que lá no versículo 25, uma mulher cirofenícia, considerada estrangeira, Mateus diz que ela era uma mulher cananeia, ou seja, de um povo pagão que não pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus, diz que esta mulher resolve invadir a privacidade de Jesus, resolve entrar na casa aonde Jesus tinha escolhido para descansar e ficar em oculto. É interessante perceber que no relato de Mateus, Mateus não menciona que Jesus entrou em uma casa. Ele fala de que essa mulher estava importunando Jesus no caminho. Ela clamava por Jesus e pela ajuda de Jesus enquanto Jesus estava a caminho desta casa. O evangelista Marcos nem menciona esse fato no caminho, só menciona que ela entrou em casa. Então, juntando as duas histórias, nós temos que imaginar que essa mulher ouviu falar sobre Jesus. O texto de Marcos também fala isso, que o simples fato dela ter ouvido falar de Jesus fez no coração dela botar uma esperança. Ela viu em Jesus a pessoa certa, talvez a única pessoa que poderia ajudá-la em seu dilema. E ela vai pelo caminho chamando: filho de Davi, me ajude, me ajude. E de repente Jesus, em silêncio, entra numa casa, não dá satisfação. Os discípulos dizem para Jesus: manda-la embora. Isso está lá em Mateus. E aí entra o nosso texto de Marcos. Jesus entra na casa, mas para aquela mãe, para aquela mulher, as portas daquela casa não se fecham. Quem é mãe
E quem é uma mãe desesperada sabe muito bem aonde os pés do desespero de uma mãe pode levá-la a buscar ajuda. No Evangelho de Marcos, então, nós vemos esse aspecto, essa história acontecendo dentro de uma casa. A casa onde Jesus estava e aonde aquela mulher entra para buscar ajuda. Uma mãe desesperada, cuja filha está endemoniada, diz o texto, cuja filha está dominada por um espírito mau, por algo que está destruindo a sua vida, por algo que está tirando de sua filha o sentido da vida e de viver o seu futuro. E não só o coração daquela filha está sendo atingido, mas o coração daquela mãe também está sendo atingido por aquela dor. Aquela mãe apenas tinha ouvido falar de Jesus, mas ela sabia que Jesus era a pessoa certa para ela encontrar também amparo, para ela encontrar esperança. Aquela mãe não desiste tão fácil. Ela sabe que Jesus é a única solução naquele momento. Vale a pena entrar naquela casa aonde Jesus estava. Para os discípulos isso não fazia muito sentido. Primeiro, porque ela estava importunando no caminho. Segundo, porque ela invadiu a casa. E terceiro, porque ela era pagã, ela não pertencia ao povo de Deus. Como uma mulher dessa acharia graça diante de Deus em Jesus, que veio para o seu povo? A reação de Jesus é interessante. A reação de Jesus parece trilhar o caminho que os discípulos estavam trilhando. O caminho deste certo preconceito com aquela mulher. Um caminho de olhar para ela e dizer, aqui não adianta vir. Eles queriam que Jesus mandasse ela embora. E a reação de Jesus parece que vai neste caminho. Para eles, entrar naquela casa, para os discípulos, entrar naquela casa, foi a melhor coisa que Jesus fez. Mas para aquela mãe, como eu falei, as portas não estavam fechadas. A busca dela não tinha parado por ali. Culturalmente falando, aquela mulher sabia que ela não era bem-vinda naquele lugar. Ela sabia que ali não era o lugar dela, entre os discípulos e entre Jesus, entre os judeus. Culturalmente falando, ela sabia que jamais poderia se sentar na mesa com Jesus. Mas ela sabia que da mesa do pão da vida poderiam cair migalhas. E para ela, isso já era suficiente para ter esperança. E é justamente em torno dessa imagem, dessa parábola, que a conversa de Jesus com aquela mulher se desenvolve. A reação de Jesus acontece através de uma parábola. Jesus, ele vai direto ao ponto. Enquanto a mãe desesperada aguardava uma palavra de esperança aos pés de Jesus, jogada aos pés de Jesus, Jesus então traz uma parábola a ela. Pare e pense, o que aquela mulher estava perdendo? Será que ela estava perdendo a sua reputação, a sua honra, o seu orgulho, em entrar naquela casa, fazendo o que ela fez? Com certeza, na contabilidade dessa mãe, a única coisa que ela estava perdendo era a sua filha, e isso é o que importava. Ao se colocar aos pés de Jesus, ela admitiu que ela não tinha o direito de exigir de Jesus nada, porque ela se coloca aos pés de Jesus, em humildade. Mas ela sabia que ela não tinha perdido o direito de clamar por sua ajuda. E a palavra de esperança que Jesus traz para ela vem envolta numa palavra que aos nossos olhos ou aos nossos ouvidos não cai tão bem. As palavras de Jesus não veio como um jardim florido ou como águas torrenciais, mas veio como um broto em um toco seco. Veio como um orvalho em terra árida. O suficiente para ela crer que Jesus era a pessoa certa. O suficiente para crer que Jesus é o filho de Davi. O suficiente para ela crer que Jesus poderia libertar a sua filha daquele mal. O suficiente para crer que Jesus é aquele que vence o mal, inclusive as forças do diabo. O que Jesus disse? Deixe primeiro que os filhos se fartam, porque não é certo
pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, não é certo eu distribuir a maravilhosa e preciosa graça de Deus, o pão da vida, aos que não são do meu povo. Em primeiro lugar vem o meu povo. Você consegue encontrar esperança nessas palavras? Você consegue encontrar vida nessas palavras que parecem severas de Jesus para aquela mulher aos seus pés? O que você faria se buscasse a ajuda de Jesus e ele viesse com uma palavra dessa? Reclamaria com Jesus? Ficaria indignada? Sairia da casa para nunca mais voltar, bater na porta da casa dizendo: se é assim que vai falar comigo, eu também não quero sua ajuda? Encontraria nessas palavras de Jesus talvez motivos para um processo legal contra ele, por difamação, preconceito? Se jogaria da ponte? Procuraria outra solução? O que você faria? Aquela mulher, aquela mãe, em seu desespero, conseguiu encontrar palavra de graça e esperança naquelas palavras tão duras e severas de Jesus. Aquela parábola, de alguma forma, revelava algo de Jesus, da sua mensagem e também do amor de Deus para todas as pessoas. A resposta de Jesus não era a mais esperada por aquela mãe, porém, era suficiente para ela continuar confiando em Jesus. Ela não julgou como palavras injustas, nem como palavras preconceituosas. Ela sabia muito bem aonde ela estava. Ela sabia muito bem qual era a missão de Jesus e para qual povo ele veio. Ela sabia também que ela não era merecedora da graça e da misericórdia de Deus. Por isso ela se coloca aos pés dele e sob o agir da misericórdia, e é na misericórdia de Deus que ela confia. E a resposta daquela mulher eleva o nível da conversa, que nem mesmo os discípulos conseguiriam elevar. Ela entendeu o que Jesus quis dizer com aquela palavra. Ela se identificou com aquela parábola. Ela percebeu que Jesus estava falando ao coração dela. O que ela respondeu? Se caem migalhas da mesa dos filhos de Israel, é porque há abundância de alimento vindo da parte do Pai Eterno. E se eles, os filhos de Israel, os judeus, os fariseus que ficam questionando Jesus, não estão aproveitando bem este pão da vida, eu quero aproveitar, nem que sejam as migalhas. Esta é a fé daquela mulher. Ela quer dizer: eu quero aproveitar aquilo que Cristo tem para me dar, e eu sei que o que Cristo tem para me dar é o suficiente. Você crê nisso? De que aquilo que Cristo tem para a sua vida é o suficiente? Ou você sempre quer mais? Ou você quer só o melhor de Deus? E se Deus tem para você migalhas, você ficaria contente, sabendo que essas migalhas são capazes de derrotar todo o mal? Porque o poder de Cristo não está na quantidade, mas está naquilo que Ele faz, naquilo que Ele oferece. Eis a fé daquela mãe, ver no pouco de Cristo o suficiente para o seu dilema. Diante dessa fé, que não fica contabilizando a graça de Deus em quantidade, mas que valoriza a graça de Deus pela sua essência, que é amor e misericórdia, e que no pouco já há abundância, Jesus então não rejeita o clamor daquela mulher, não rejeita o clamor daquela mãe, carente da glória de Deus. E daquela casa, aquela mãe sai com a certeza de que sua filha está liberta daquele mal. Ela entra naquela casa buscando a ajuda de Cristo e sai daquela casa para a sua própria casa e encontra a sua filha curada. Duas casas, a casa onde Jesus estava e a casa onde a filha estava. Elas se misturam, elas se complementam nesse texto. Interessante é perceber que Jesus, ele desejava descansar naquela casa, mas aquela mãe muda todos os planos, e quem ela encontra descansando? A filha em casa, na cama. Não é interessante? Jesus, ele mais uma vez, ele se sacrifica, ele se doa de tal forma
que o descanso que ele desejava para si, ele entrega para a filha daquela mãe. O clamor de uma mãe a Jesus traz abundante graça, preciosa graça para os filhos do seu lar, e para a sua filha, e para o seu filho, e para a sua filha. Já pensou sobre isso? O clamor de uma mãe, a oração de uma mãe, a busca de uma mãe pela presença de Jesus, de alguma forma também se reflete em graça para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu lar. O que dizer mais sobre essa história no dia de hoje? Bem, eu creio que essa história se aplica a todos nós, seja pai, mãe, filho, filha, seja solteiro, seja não sendo pai, não sendo mãe, aplica-se a todos nós. De alguma maneira, todos nós temos dilemas, todos nós temos males, todos nós somos atingidos por tentações, todos nós, de alguma forma, o inimigo quer nos derrubar na nossa caminhada de fé. Todos nós temos aflições, sejam elas pessoais, sejam elas maternas, paternas, sejam elas de filhos, de filhas, sejam elas familiares, conjugais. A todos nós é dado sempre a oportunidade de buscarmos a Jesus, de buscarmos nele a maravilhosa e preciosa graça e misericórdia. Esta esperança que surge em meio ao choro e ao desespero. Porém, hoje eu gostaria de falar com você, mãe. Você que está ouvindo, que é mãe. Como está a sua vida hoje? Como está a sua relação com os seus filhos? Você está feliz pelo caminho que os seus filhos estão trilhando, caminhando e buscando? Tem encontrado paz no seu coração, vendo o futuro deles? Você que é mãe recente, você tem encontrado paz ao olhar para o seu filho, a sua filha em seu colo e consegue, apesar de todas as adversidades, perceber que Deus está no comando de todas as coisas? Você que é mãe há mais tempo, talvez vó, talvez bisavó, como tem sido essa sua história de vida com seus filhos, netos, bisnetos? Você tem tido forças para lutar? Talvez batalhas aonde a nossa força é insuficiente? Falta-lhe vontade, talvez, de se dedicar à causa dos seus filhos? Eu não sei como está o seu coração neste momento como mãe. Se está bom, se está bem, graças a Deus, louve a Deus, cante glórias ao Senhor. Mas se talvez não está tão bom assim, se tudo não está conforme o planejado, se você também vê aflições como mãe, então não deixe de buscar a Jesus, seja aonde for. Não deixe de buscar a presença dEle e o que Ele tem para te dar também como mãe nessa sua tarefa. Se você se identificou com alguma dessas perguntas e não tem respostas, então faça como aquela mulher cananeia, Sirofenícia, corra, grite, suplique, se jogue aos pés de Jesus e agradeça a Ele por aquilo que Ele tem para lhe oferecer, porque aquilo que Jesus dá, com certeza, é o suficiente para se satisfazer e satisfazer também os teus desejos como mãe. E quem sabe, Deus estará olhando com amor e misericórdia para os seus filhos e para as suas filhas. Não importa o que Ele tem para lhe oferecer, se é o pão ou são as migalhas desse pão, porque no final sempre é o pão da vida. Saiba que o que Ele tem é suficiente, basta crer e buscar. E para todos nós que somos filhos, não deixemos de valorizar o esforço de nossas mães, o esforço que elas fizeram e continuam fazendo. Nós nunca saberemos o quanto elas oraram por nós, para que hoje estejamos aqui, agraciados por Deus, curados, restaurados, talvez livres do mal. Seja como for, Jesus sempre é a resposta, sempre será a solução. Mães, sejam, a partir de Cristo, uma bênção na vida de seus filhos. Filhos, sejam, a partir de Cristo, uma bênção na vida de suas mães. Por isso, busque a Jesus, ou convide Ele para estar em sua casa, e que Deus derrama as chuvas de bênção em nossas vidas. Amém.
salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Depois dessa palavra de Deus, cantando esse hino maravilhoso, eu gostaria de encerrar também com uma oração, mas antes eu quero lembrar a todos vocês, eu já fiz esse anúncio lá no início do culto, na saudação, não esqueçam, não vão embora dessa sala sem antes vermos um vídeo que as crianças do culto infantil prepararam para as mamães. Depois da oração final, depois da bênção, então nós vamos encerrar com este vídeo. Então fica aí, não saia da frente do seu computador, do seu celular, para ver essa mensagem especial. E nós queremos agora então ter esse momento de oração, nós queremos colocar também na presença de Deus os pedidos que foram levantados, especialmente queremos colocar e fazer uma oração especial por todas as mães. E assim eu convido para esse momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela alegria que temos em poder viver na Tua presença. Obrigado, Senhor,
por esta palavra que nos anima a buscar sempre de novo a Tua presença, as Tuas palavras de esperança, nem que sejam as migalhas que vêm de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixas também só com migalhas, mas o pão da vida nos é dado sempre de novo. Senhor Deus, e é por isso que nós humildemente colocamos na tua presença e nas Tuas mãos os pedidos que foram levantados, o clamor desse Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos e das Tuas filhas, na qual Você prometeu que não deixaria órfãos. Ó Deus, carregue contigo esses pedidos, as intercessões, os nomes daquelas pessoas que estão passando agora em nossas mentes e corações. Clamamos, ó Deus, mais uma vez por nosso país, pelo mundo, pelas dores deste mundo e por toda essa situação que estamos vivendo por causa do Covid-19 e todas as suas consequências. Mas não só por isso, são tantas outras doenças. Há pessoas com câncer, ó Deus, em nossa comunidade, há pessoas com outras enfermidades, há pessoas que se sentem sozinhas, desamparadas. Sabe lá, ó Deus, pessoas que se veem também dominadas pelo diabo, pelo mal, e não conseguem viver. Pessoas em depressão, pessoas com tantas angústias. Ó Deus, olhe com carinho para todas estas situações. Em especial, Senhor, colocamos todas as mães em Tua presença. Abençoe, ó Deus, cada mãe, cada avó, cada bisavó. Vá com elas para os seus lares. Traga, Senhor, vida. Traga, Senhor, o Teu amor, a Tua graça. Ó Deus, que elas possam cumprir a Tua tarefa. As mães recentes, que Tu, Senhor, dê a elas a alegria dessa maternidade. Aquelas mães cujos filhos talvez nem mais estão em casa, que Tu dê a certeza de que os filhos estão sendo bem cuidados por Ti. Talvez, ó Deus, mães adotivas, dê a elas também a força e a capacidade de trabalhar essa maternidade diferente com os seus filhos do coração. Ó Deus, olhe por aquelas que ainda desejam ser mães, estão talvez na luta por esse desejo concretizado. Cuide, Senhor, daquelas que não são mães, por algum motivo não puderam, não quiseram, mas que também são agraciados por Ti. E, Senhor, cuide de cada um de nós e de nossas famílias. E é por tudo isso que nós Te louvamos e Te agradecemos neste dia, orando juntos a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E que o nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e assim vivamos da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz do Senhor, sirva Ele com alegria. E agora sim, uma mensagem das crianças para todas as mães de nossa comunidade, e que Deus esteja conosco. Amém. Olá, mamães da nossa comunidade, como estão? Chegamos em mais um Dia das Mães, mais um dia tão especial, que esse ano é um pouco diferente, talvez um pouco difícil por termos que estar distantes, mas tem coisas que não mudam nesse dia e também nunca vão mudar, que é o nosso amor, o nosso carinho por vocês, a nossa gratidão por tê-las na nossa vida e na vida da nossa comunidade, e também a apresentação do culto infantil. As nossas crianças não poderiam deixar de passar aqui e prestar uma homenagem a todas vocês nesse dia especial, uma homenagem singela com palavras que saíram do coração delas, e a gente espera que vocês se sintam amadas e abraçadas através desse vídeo. Oi, tudo bem? Tá chegando o Dia das Mães. Todas as mamães são especiais e precisam de todo o nosso amor.
Eu queria agradecer por você existir e por cuidar de mim sempre. Eu gosto quando a minha mãe pinta, brinca. Mãe, nenhuma língua é capaz de expressar a beleza e força de você. Eu amo muito ela. Ela cuida de mim muito bem. Ela faz comidas muito boas para mim. Ela me cuida, me protege e me dá a luz. Acho que vocês estão felizes. Um dia a gente vai poder voltar a viver um jeito normal. A gente vai poder se visitar. Minha mãe é maravilhosa. Você é única, especial, alegre, divertida e carinhosa, amorosa e inteligente. Abençoe todas as mães, principalmente minha mamãe Ivete e minha oma Lucília. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, especialmente para minha mãe que sempre está aqui comigo me apoiando. Você é a melhor mãe do mundo. E também por você sempre fazer tudo por mim. A senhora mora dentro dos nossos corações. Tá chegando o Dia das Mães. Acho que vocês estão felizes. Mamães, nesse dia especial, louvamos a Deus pela vida de vocês. Recebam um abraço bem carinhoso de todas as crianças do culto infantil. Eu amo ela. De todo o meu coração, ela é a chave da minha alegria. Que Deus abençoe. Te amo, mamãe. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. 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 E Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Feliz Dia das Mães. Beijos.